Ruth, capítulo 1, você encontrou? Amém? Vamos ler? Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja só, preste atenção. Um homem chamado Elimeleque. A palavra, o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. Olha que nome bonito, né? Deus é o meu rei. Esse homem tinha uma mulher chamada Noemi, que significa feliz ou agradável. Coisa boa, né? O Deus é meu rei se casa com a feliz, com a agradável. E o texto diz que Elimeleque tomou uma decisão de sair da casa de Belém, sair de Israel, aonde o Senhor ordenou que viria a sua bênção, e ir até Moabe, um povo estranho, um povo anti-Deus, um povo idólatra. E aqui nós já temos um primeiro princípio, preste atenção. Nem todas as nossas decisões são sábias, mas todas as nossas decisões têm consequências. Nem toda decisão é sábia, mas toda decisão tem consequência. Qual foi a consequência aqui na história de Elimeleque? Veja bem, o Elimeleque, que significa Deus é meu rei, se casa com a Noemi, agradável, feliz. Parece aqueles filmes da Disney, onde tudo acaba muito bem, muito feliz, eles viveram felizes para sempre. Mas olha só, o fruto da união desse casal. Eles tiveram 2 filhos, cujo primeiro filho se chamava Malom. Alguém sabe o significado da palavra Malom? Malom significa morte, ou vai morrer. Você sabe que para o judeu, o nome tem muita importância, por isso que não se dá o nome lá no dia do nascimento. O nome se dava após o 8º dia de vida, porque dependia da circunstância, o que acontecia, ou com a criança, ou com a família, que se escolhia o nome. Então, o que será que aconteceu com o tal Malom, para ele ganhar esse nome de vai morrer? E, para piorar a situação, vem um segundo filho, e esse filho recebe o nome de Quilion. Quilion significa doente. Um dos filhos nasce, um olha, fala, a situação é tão difícil que olha e fala, ih, vai morrer. E o outro, doente. Doente. E aí o verso 3 continua, vamos lá? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, lá de Moabe, tá? E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Esses moços, o Malom e o Quilion, se casaram e tiveram filhos, só que morreram. Os 2 morreram. Perdão, eles não tiveram filhos, perdão. Eles se casaram, um com a Orfa e outro com a Ruth, não tiveram filhos e morreram. Ou seja, da família do Elimeleque com a Noemi, os 2 filhos morreram e deixaram as suas 2 mulheres viúvas. Olha só as consequências. Ficaram agora viúvas, não só as 2 moças, porque o texto diz... Versículo 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Não são 2 viúvas, são 3 viúvas. 2 viúvas jovens, a Orfa e a Ruth, e uma viúva idosa. E o tempo passou, eu vou resumir para você o capítulo 1 para a gente ganhar tempo. E eles souberam que lá em Belém, Belém que significa a casa do pão. Lembra que no versículo 1, houve fome em Belém? Ou seja, falta pão na casa do pão. 10 anos morando em Moabe, eles ficaram sabendo que o Senhor se lembrou de Belém e abençoou a terra de Belém. E eles agora
a decisão é da dona aqui, chamada Noemi, de retornar. 10 anos depois que saíram de Belém, ela decide voltar. Por quê? Porque a fome acabou em Belém. E aí ela chega para as 2 noras, viúvas como ela, e diz: olha, minhas filhas, eu preciso voltar para Belém. Lá está as terras do meu marido, estão nas mãos de outras pessoas. Eu não posso permitir que essas terras fiquem na mão de outras pessoas. É da nossa família, eu tenho que voltar. Só que eu não tenho mais filhos. Porque havia uma lei naquele período, chamado de a lei do levirato, aonde se o moço, o marido morresse, um irmão, um primo, um parente dele se casava com a viúva e tinha filhos com ela em nome do falecido, para que não perdessem a descendência e a geração dessa família. Eles não sabiam dessa lei, mas a Noemi diz: olha, eu sou velha. Mesmo se eu tivesse hoje um filho, até ele está grande para casar com vocês, não ia dar certo. Então, fiquem aqui, fiquem em Moabe, fiquem com a família de vocês, eu vou voltar para Belém. A órfã, que todo mundo mete pau na órfã, todo mundo critica a órfã, ó, arregou, deixou a sogra sozinha. Mas veja bem, na mente da órfã, o conselho da sua sogra era um bom conselho. Eu sou viúva, mas agora eu posso ficar na minha terra, com os meus deuses, falando a minha língua, com a minha cultura. Eu posso voltar para a casa do meu pai, da minha mãe. Eu posso arrumar um outro casamento e tocar a vida. E a órfã achou bom o conselho da Noemi e ficou. Mas aí a Bíblia diz no versículo 16, que Ruth chega para sua sogra Noemi e diz assim, leia o versículo 16 comigo, olha lá. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí será a sepultura. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Às vezes, esse texto é lido e falado em casamentos, mas preste atenção, esse texto aqui não é uma conversa romântica de um marido e mulher, não é a conversa de esposa e esposo, é uma conversa entre nora e sogra. Nora e sogra. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, aonde você morrer, eu morrerei. Nenhuma outra coisa há de acontecer que não seja a morte, que me separe de ti. E aí o texto finaliza o capítulo 1 dizendo que Ruth, com muita insistência, ela decide voltar para Belém, para uma terra que não era dela, que ela não conhecia, junto com a sua sogra Noemi. Ela não desampara a sua sogra, e as duas chegam no princípio da colheita. E aí a gente chega no capítulo 2, está com a sua Bíblia aberta? Eu quero que você leia comigo. Capítulo 2, olha só o que diz o versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Verso 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça aqui? Geralmente as pessoas fazem a leitura desses textos dizendo o seguinte: o Boaz cresceu o olho na Ruth porque ela era bonita, novinha, corpinho violão. Ele falou: quem que é essa moça aí? Quem que é o marido dela aí? Quem que é o marido? Se você ler atentamente esse texto, você verá que o olhar de Boaz para Ruth não é um olhar romântico. Ele não está querendo pegar a mulher de ninguém. Ele não se interessa romanticamente para ela. Não.
Aqui é o olhar de alguém que é responsável por a terra. É alguém que é dono e quer saber exatamente quem foi que entrou ali. Porque de todas as mulheres que trabalham aqui, essa eu não conheço. Quem que é? Por isso, quem que é essa aí? Versículos 6 e 7, olha lá. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita. Opa, o pessoal já conhecia a história de Ruth, hein? Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos de um pouco que esteve na choça, ou que ela esteja descansando, é isso que o texto está dizendo aqui. Olha só que interessante. O que é colher nas gavelas? Havia uma lei em Israel, naqueles dias, nos dias de Noemi e Ruth, que dizia o seguinte: o fazendeiro, quando ele ia começar a colheita, ele dividia o campo em pedaços, geralmente em triângulos, e era proibido colher as quinas, os cantos desse triângulo. Então ele colhia em toda a grande parte, mas as quinas, os cantos desses triângulos, não era para ser colhido, porque era para deixar para o estrangeiro, era para deixar para o pobre, era para deixar para o órfão, era para deixar para a viúva, era para deixar para o pobre comer. E aqui já existe um novo princípio para a nossa vida nessa noite. De tudo que você ganha, você tem que devolver ao Senhor os seus dízimos, você tem que devolver ao Senhor uma oferta de gratidão, uma oferta missionária para abençoar os missionários, e você precisa separar de tudo que você ganha uma parte para abençoar, para ofertar ao pobre. Ao pobre. Jesus fez isso era uma prática antiga no Israel antigo, e é como se Deus estivesse ordenando: nunca se esqueça do pobre, nunca se esqueça do necessitado. Esse é o valor que a Bíblia dá na riqueza. Na sociedade que nós vivemos, quanto mais eu tenho, melhor, porque eu posso gastar mais. Mas na sociedade instituída no Novo Testamento, na igreja primitiva, quanto mais eu tiver, melhor, porque eu posso partilhar com mais gente. E isso já é ensinado no Israel antigo lá atrás. E aí, veja só o que diz o versículo 8. Capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai até as vasilhas que a gente tem aqui e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? A Ruth fica abismada, né? Versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha que palavra bonita: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Grifa aí na tua Bíblia esse versículo 12, a gente devia memorizar, a gente devia deixar isso cravado na tábua do nosso coração. Versículo 12, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Versículo 13, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, amêndoas, muito rico em Israel, amêndoas, né?
Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou, comeu até mais do que devia. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem, olha o homem. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as cair no chão, para que as apanhe e não a repreenda. Aqui é outra lei que havia em Israel. Por quê? Se você está colhendo e caiu do seu braço ou caiu do carro que você estava usando para transportar a colheita, isso é para o pobre, isso é para o estrangeiro. Não recolha o que caiu na hora do transporte. Caiu, deixa, porque isso é comida para o mais pobre. Outra lei de Israel. E aí Boaz diz para os seus servos: vem cá. Joga no chão. É para deixa cair lá. Ela vai pegar, deixa cair. E o texto diz que, olha o versículo 16. Cadê? Me perdi. Aqui. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai cair. Olha lá, deixa cair. Aí vai comigo no versículo de número 19. Então lhe disse a sogra. Por quê? A Ruth chegou em casa, o texto diz aqui, que quase com um efa de cevada, versículo 17. Ou seja, 15 quilos de grãos. A sogra, Noemi, fala: oxe, que fartura é essa aqui? A gente ontem não tinha nada para comer. E você chega com essa fartura, aonde foste colher? E aí, versículo 19. Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem, ele é nosso parente, ele é chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, a dizer: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Outro dia eu prego no capítulo 1, hoje eu vou pregar no capítulo 2 e vou tentar finalizar isso em 15 minutos, tá bom? Veja bem, olha só a situação dessa mulher, a Ruth. Estrangeira, um povo esquisito, volta viúva, com uma sogra viúva, não tem nada. Mas a palavra que fica em evidência quando você lê o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Ruth é: levanta-se, porque eu tenho um tempo novo esperando para você, Ruth. Quando a Ruth sai de Moabe, vai com a tua sogra para Belém, porque ela não quer desamparar a sua sogra, a circunstância era a pior possível, mas a palavra que fica saltando aos meus olhos quando eu leio o livro de Ruth é: levante-se, porque há um novo tempo te esperando. E é exatamente isso que eu quero partilhar com você, esta palavra de Deus para a nossa vida: levante-se, porque há um tempo novo nos esperando. Há um tempo novo, um novo recomeço. Fale isso para você mesmo nessa noite. Quais princípios nós podemos aprender com isto? Primeiro, não diga que as circunstâncias são suas inimigas. Não diga isso. Não pense que a circunstância é a sua principal inimiga. Porque veja a situação da Ruth, ela é uma estrangeira num país estranho. Ela é jovem, ela é bonita, ela é viúva e ela é moabita, vivendo no meio do povo hebreu. Ela está no meio de um povo hebreu sendo moabita, que eram os caras que lá atrás perseguiram Israel, perseguiram os hebreus. Os moabitas que invadiram Belém. Como que eles olhavam para Ruth, sabendo que ela era de um povo inimigo, sendo jovem e bonita.
Se você ler esse texto com bastante atenção, você verá que a qualquer momento, ela pode sofrer assédio sexual. Ela pode ser estuprada, ela pode ser violentada. Ela é viúva, ela não é de ninguém. A vida dela estava fadada ao fracasso, ela ia viver de esmola o resto da vida até que a morte chegasse. É o que a gente vê naqueles filmes épicos, é bem aquilo. Ela era viúva. Ela sai da sua terra para ir atrás da sua sogra, que não lhe deu garantia alguma. Mas aí, mesmo não tendo nenhuma garantia para Ruth, por isso que o texto diz, lá, quando ela olha para Boaz e fala, você me favoreceu, você me protegeu, você não tinha que fazer isso, mas você se aproximou de mim para me ajudar, você cuidou de mim. Ela tem medo. Ela está indo trabalhar na fazenda porque ela tem fome, mas ela sabe que ali ela pode perder a sua vida. Olha a situação da Ruth, mas aí, o texto é lindo, porque o Boaz chega, reúne os seus empregados e fala, nessa moça aqui eu não quero que ninguém toque, viu? Não é para encostar nela. Deus levanta Boaz para cuidar da Ruth. Como se ele estivesse dizendo, Ruth, você ainda não me conhece, mas levante-se, porque eu tenho um novo tempo preparado para você, Ruth, nessa terra esquisita que você está vivendo. Levante-se. Palavra de Deus para mim e para você, levante-se. Não diga que as circunstâncias estão te impedindo de caminhar, não diga isso. Agora, não me entenda errado. Uma coisa é você reconhecer a complexidade da situação. Uma coisa é nós reconhecermos a dificuldade do momento em que nós estamos vivendo. Outra coisa é dizer que essa situação é maior do que Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque uma coisa é a gente dizer, olha, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por uma crise econômica, sim, nós estamos passando por uma crise política, social, nós estamos passando por uma crise de moral, de valores, de tudo, sim, nós estamos. Nós temos que tomar os cuidados, sim, nós temos que tomar os cuidados para nós, para os nossos, para aqueles que amamos, sim, nós temos. Mas você não pode dizer que esse tempo está atrapalhando você, sabe por quê? Porque a sua fé precisa elevar. Conforme a nossa história vai passando, a nossa fé precisa crescer. Porque a gente vai tendo na vida experiências com Deus. Ou a gente não é o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que, com o passar do tempo, a fé eleva. Aí veio o coronavírus. A igreja estava sem orar e tal. Veio reunião de oração para todo lado. Tem até umas orações daquelas que a Bíblia chama pior do que blasfêmia. As orações, né? Não vai tocar em nós e tal, não vai chegar na gente isso aqui, não vai morrer ninguém, não tem pedra no caixão. Veja a situação da Ruth. Viúva, largou pai, mãe para acompanhar uma viúva idosa, que não tem garantia para o seu futuro. As circunstâncias estão todas contrárias a Ruth. Mas ela chega na frente da sua sogra Noemi e diz, permita-me ir ao campo colher espigas. Vocês prestaram atenção no texto que ela chega para a sogra e fala, eu posso ir, permita-me. A situação é difícil, mas ela levanta e vai para o campo trabalhar. A situação é complicada, mas ela não fica resmungando, não fica lá em casa, vamos esperar, de repente alguém traz alguma coisa para nós aí, né? Não! Não adianta a gente ficar se queixando, reclamando. Ah, minha mulher é isso, ah, meu marido é aquilo, ah, meu filho é aquilo outro, ah, meu trabalho não valoriza, ah, porque as coisas acontecem para todo mundo, não acontece para mim. Ei, levante-se, meu irmão. Não adianta ficar resmungando, não adianta ficar reclamando. Eu tive um professor lá no seminário, o professor Eliandro. Uma vez ele contou que na verdade, ele contou a história que ele ouviu de um outro colega, que a mulher saiu e deixou com a responsabilidade de ajudar o filho a fazer a tarefa de português. E ele era de exatas. E aí,
tinha lá aquela tarefinha de separar as sílabas, proparoxítonas, paroxítonas. E aí a mulher deixou a dica, falou, ó, grave a sílaba mais forte. Mais forte. E aí ele estava fazendo a tarefa com o filho, e na cabeça dele a sílaba mais forte era aquela. E ele falava aquela como a mais forte, mas o menino falava, não, mas a mais forte é essa, pai. Não, mas eu acho que essa é mais forte e essa é mais forte. Chegou no momento, o menino olhou para o pai e falou, pai, você está mais perdido que eu, não está? Ele falou, filho, é o seguinte, as coisas fáceis foram entregues para outras pessoas, para nós foram entregues essas difíceis. O que nós vamos fazer? Vamos bater no peito e vamos até acertar esse negócio aqui. E é mais ou menos isso. Do que adianta a gente ficar se queixando, lamentando e vivendo numa eterno murmúrio, numa eterna murmuração? Circunstâncias são difíceis, mas é você que tem que parar de gemer, de murmurar e achar defeito em tudo. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse culto, para dizer que quando Jesus morreu no alto daquela cruz, Ele destruiu o diabo, Ele derrotou o mundo, Ele pegou a chave do inferno nas suas mãos, Ele derrotou o pecado, venceu a própria morte, e quando Ele ressuscitou, Ele não ressuscitou como Lázaro, que ressuscitou e depois morreu. Ele ressuscitou e vive eternamente, e Ele foi preparar lugar para nós, ou seja, no futuro Ele está nos esperando. Então entenda, as promessas de Jesus e a realidade é o que nos espera. E a palavra de Deus é, se apegue nas minhas promessas, elas são verdadeiras, creia em Cristo, levante-se. O que é que você pode fazer? Faça. Não espere que outro faça para você, faça. Ruth não conhecia nenhuma dessas leis, mas ela só tem coragem e bom ânimo. Minha sogra, posso ir ao campo, cegar, colher. E aí o verso 3 é fantástico. O verso 3 diz, por causalidade, por coincidência, por sorte, ela, enquanto colhia, pulou no campo de Boaz. Estava colhendo e entrou na terra de Boaz, que ela não sabia, mas era parente. Que sorte, né? Sorte nada, meu querido. As mãos de Deus dirigindo os destinos do mundo. As mãos de Deus estão sobre nós, igreja. As mãos do nosso Criador. Você não é um acidente de percurso. Sua mãe não engravidou no tempo errado. Você não engravidou no tempo errado. O nome que você carrega não é um engodo, não é um engano. Deus tem cuidado. Deus tem dirigido as nossas histórias. Nada na tua vida está errado, não. Tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um plano. Então não diga que as circunstâncias são suas inimigas. Lembre-se que há um Deus que cuida de nós. E se nós ainda estamos vivos, Ele tem propósito nisso aí. Amém ou não amém? Segundo princípio, volte a viver. Volte a viver. Porque Ruth, viúva, pobre, estrangeira, vive o seu luto, porque perdeu o marido, ela era viúva, e vive ainda o luto da sogra, velha, idosa, perdeu o marido também. Ela vive o luto de toda essa família, assim como nós vivemos o luto. Eu sei que você teve perdas, e toda perda gera luto. O divórcio, o término de um namoro, muitas vezes nós adultos tendemos a banalizar os términos de namoro dos nossos jovens, inclusive dos jovens da igreja. Mas ele é novo, daqui a pouco ele vai amar outro, daqui a pouco ele vai amar outra e tal. Tá, mas naquele momento tá doendo. Você nunca foi jovem, não? Você não lembra quando você chorou? Dormia com o travesseiro molhado, falando, eu nunca vou achar ninguém. Acha, mas aquela hora está sofrendo. Aquela hora é verdadeiro sofrimento. Toda perda gera luto. A perda de um emprego. Luto. Fez compromissos a longo prazo. As coisas estavam organizadas de repente. Fica doente. Isso gera luto. Os filhos foram embora. Fica sozinho. Luto. Tudo isso gera um luto muito grande. Mas entenda uma coisa. Todo luto tem que ter um prazo de validade. É importante chorarmos, importante assimilarmos a perda, mas chega a hora
que Deus diz para cada um de nós: a vida voltou. Vai adiante, prossiga. O luto não pode durar eternamente, o luto tem que passar, então volte a viver. Ah, minha vida acabou porque eu perdi meu emprego. Ah, minha vida acabou porque, sabe, eu perdi meu marido, meu irmão, minha irmã. Se você ainda está vivo é porque Deus ainda tem propósito na sua vida. Minha irmã, eu sei, você não queria se separar, você não queria que o seu casamento se desfizesse, mas já passou anos, então saia do luto. Tem uma igreja que te ama aqui e que está aí para caminhar com você, para orar por você. Você quer casar de novo? Nós vamos orar para Deus levantar um novo varão, uma varoa. Você reparou quanto que nós muitas vezes desprezamos a mulher separada, o homem separado, o viúva, a viúva? Por quê? Esse povo é amado de Deus. Esse povo é filho de Deus. Tem ministério para jovem, tem ministério para casal. Mas não tem ministério para as viúvas? Não tem ministério para o separado? Oxe, olha só o cuidado de Deus com uma mulher viúva aqui. Você é amada, você é amado. Amém? Saia do luto, volte a viver, volte a viver. Eu sei que você não planejou muita coisa na sua vida, mas as coisas muitas vezes saem do nosso controle. Mas saia do luto, volte a viver. Ah, eu tenho saudade daquela igreja, ah, eu tenho saudade, aquele tempo sim era bom. Ô Zé, para com isso, para. Gente morrendo, indo para o inferno aí, a gente, é bom, era aquele tempo, aquela igreja. Se tivesse um jeito de você voltar lá, para aquela igreja, naquele momento, você estragava ela. Porque hoje você é diferente do que você era naquele período. Passou. A gente tem que parar com esse negócio de valorizar tudo aquilo que passou. O tempo é hoje, o tempo que nós estamos vivendo é hoje. Hoje é o dia que Deus vai te abençoar. Hoje é o dia que Deus vai derramar de um avivamento sobre nós. É hoje que Ele vai fazer, é hoje. Isso é uma bênção. Sabe, tem casal que mora junto, mas não está vivendo. Está casado, mas não está vivendo como casado. Volte a viver o evangelho, volte a celebrar. Ei, está afastado de Jesus por quê? Tá bom, você pecou, errou. Levanta. Ah, eu não consigo, tem um monte de gente aqui para caminhar com você. Volte a celebrar junto, volte a amar o outro, volte a se alegrar pelo pão da mesa, em vez de ficar falando, só tem isso. Para, Zé. Para com isso, para. Volte a viver, volte a ser membro da igreja. Ei, você é membro da igreja. Quando a liderança se reúne e ora dizendo, Senhor, abençoe cada um dos membros dessa igreja. Onde é que você está aqui, Zé? Está debaixo da proteção de Deus, de oração. Mas aí você vai ficar desgarrado? Você está esperando o quê para consertar essa vida, moço? Você já conhece o evangelho, tem a Bíblia, não falta na igreja, está buscando. Zé, conserta isso que está errado aí. Vem para a igreja, vem ser membro, estabeleça um compromisso com Deus de verdade, fica desgarrado, não. Volte a viver. Chega, o luto passou, acaba com esse luto, Ruth. Um novo tempo está aí. Terceiro princípio. Pare. Preste atenção nos sinais de Deus na sua vida. Para. Presta um pouquinho mais de atenção nos sinais que Deus está dando para a sua vida. Sabe como é que eu faço para não ficar triste quando eu estou triste? Você entendeu, né, Zé? Como que eu faço para não ficar triste quando eu estou triste? O pastor endoidou mesmo, né? Tomou alguma coisa. Se ele está triste, como é que ele vai para não ficar triste? Não, é para não deixar a tristeza me engolir. Sabe o que eu faço? Primeiro, eu tento me lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. Da onde Ele me tirou. E aí, se eu não encontrar muita coisa, o que não tem jeito, aí eu começo a lembrar o que Deus fez na vida dos meus pais. O que Ele fez na vida da minha família. Aí, se eu não acho nada, e não tem como não achar, eu começo a olhar o que Deus fez e está fazendo na história da igreja. Cheguei aqui em janeiro de 2016. Quantos testemunhos lindos, quantas histórias lindas de transformação.
Mas aí se isso não bastar, eu não encontrar nada que tire a minha tristeza daquele momento, aí eu começo a olhar o que Deus fez na história da igreja. Da igreja. Toda. De toda a igreja. Aí quando eu não acho nada, eu abro a minha Bíblia e leio lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olhe os sinais de Deus para a sua vida. Olhe os sinais. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ruth, não entra naquele campo de Boaz por causalidade, por acaso. Não. O Boaz chega naquela mesma hora. Engraçado, né? Porque tanta hora para o Boaz chegar, ele chega bem na hora que a Ruth pisou lá. Deus, olha os sinais. E aí, ele olha para aquela moça, com os olhos de quem está olhando para a sua fazenda e querendo saber quem é que está ali. Boaz não está com um olhar romântico, eu repito, ele está cuidando da terra dele. E ele pergunta, quem que é essa estranha aí? Quem que é essa mulher? E aí é a mulher que todo mundo em Belém, do pequeno povoado de Belém, já conhecia. Olha, essa aí é a Ruth. Ela abandonou o seu povo, ela abandonou os seus deuses, abandonou a sua família, e ela veio ajudar uma mulher pobre a se reerguer. Ela veio buscar comida aqui, ela pediu para a gente deixar ela colher, e a gente deixou. Por quê? Porque na casa eles não têm nada. O Boaz, que acabou de chegar, acabou de saber da história da mulher, ele olha, chama os seus servos, capítulo 2, e diz: dê a ela a água que nós temos aqui, para ela não precisar ir buscar até o poço. Na hora do descanso, na hora da pausa de todos vocês aí, traz ela aqui para comer pão junto com vocês. E é para molhar o pão no vinho e dar para ela. Eu nunca comi pão molhado no vinho, mas deve ser bom, não sei, né? Melhor que seco, né? Molha no vinho e dá para ela. Dê amêndoas, dê cereais para ela, para dar sustância na hora de trabalhar, para dar, entendeu? Cuide dela, dê grãos tostados. Veja os sinais de Deus na sua vida. Salmo 139, aquele salmo belíssimo de Davi. Senhor, tu me sondas e conheces, sabe do meu deitar, do meu levantar, de longe conhece os meus pensamentos. Ainda a palavra que não me chegou à boca, tu conheces. O Senhor me conhecia quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, quando nas minhas entranhas eu estava sendo gerado. Tu me cerca por trás e por diante, de longe penetra os meus pensamentos. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fazer da sepultura a minha cama, o Senhor lá estás. Para ti, dia e noite é a mesma coisa. Salmo lindo, salmo lindo. Ele nos mostra que na nossa vida não tem nada de errado, não. O seu nome não está errado. Faça as pazes com o seu nome. Faça as pazes com a sua família. Faz as pazes, irmão. Jovem, faz as pazes com a sua casa. Para de ficar achando que é a família do outro. Deus te colocou aí, não foi um engano, não. Ele vai te abençoar e te usar aí. Você precisa virar a chavinha. Você precisa virar a chavinha. Sabe, aprenda a ver os sinais, sabe? Quando alguém lembrou de você, estava acontecendo alguma coisa. Rapaz, lá de Jackson, acho que ele ia gostar disso aqui. Sabe, quando alguém te traz um mimo, quando alguém faz aquele bolo simples, tira um pedaço. Eu trouxe para o senhor, pastor. Sinais de Deus, sinais. Eu recebi ontem, lá na escola, anteontem na escola. A irmã fez um bolinho, levou lá um pedaço, pastor, trouxe para o senhor aqui e tal. Sinal de Deus, porque vem cá, lembra de Jesus? Jesus olha para os discípulos e fala: olha os lírios dos campos, olha as aves dos céus. Eles não semeiam, não cegam, mas o Senhor cuida deles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ainda mais Ele fará para vocês que são filhos. Pare de ficar olhando apenas para a circunstância e olhe os sinais de Deus. O carro quebrou, mas não fica olhando o carro quebrado e a despesa que você vai ter. Olhe
as maneiras e o que Deus levantará para suprir você, o que Ele ensinará, tudo é sinal de Deus. Veja os sinais de Deus na sua vida, não fique desgarrado não, fique junto, veja os sinais de Deus na sua vida. E para encerrar, cultive um bom caráter, cultive, meu irmão, um bom caráter. Cultive um bom caráter. Cultive um caráter que te dê boa fama. O texto diz que quando Boaz pergunta, quem é essa aí? Todo mundo já sabia da história da Ruth, todo mundo sabia que ela era uma mulher virtuosa, todo mundo ali sabia que ela veio para Belém. Todo mundo sabia o que ela estava fazendo pela sua sogra. Eles sabiam que ela era uma mulher que tinha abandonado os seus deuses, amou a sua sogra, se entregou à sua sogra, sem ela ter garantia alguma do futuro. Pelo contrário, a Noemi não deu garantia do futuro, a Noemi deu ainda mais problema para ela. Mas as atitudes e decisões da Ruth trouxeram a ela uma boa fama. Espalhe boa fama a seu respeito. Espalhe boa fama a seu respeito. Cuidado com o que você espalha nas suas redes sociais. Cuidado com o que você espalha no seu ambiente de trabalho. Cuidado com o que você espalha com os seus vizinhos. Cuidado com o que você espalha na igreja. Cuidado com o que você espalha na vida. Espalhe uma boa fama a seu respeito. Sabe por quê? Porque você é sal, você é luz do mundo. Então, espalhe boa fama a seu respeito, na política, na economia, no ministério, na família, como um vendedor, como manicure, como médico, como ortopedista, como dentista, como faxineiro. Espalhe boa fama como cabeleireiro, espalhe boa fama como instrutor, como professor, como dona de casa, como pai, como mãe, como filho. Espalhe uma boa fama a seu respeito. Mostre que o trabalho que você faz é honesto, que as coisas que você faz é direito, é correto, é recomendável. Olha, irmão, de vez em quando dá horror recomendar o serviço de uns crentes aí, sabe? Eu de verdade falei para mim umas trocentas vezes, não vou recomendar mais ninguém. Quando me ligar eu vou falar que eu não sei. Porque, sabe, às vezes é tão difícil você recomendar um serviço de algum crente. Às vezes é. Queridos, espalhe uma boa fama. Mas também não fica batendo no peito dizendo, eu sou bacanudo. Não. Lembre do que Provérbios no capítulo 27, versículo 2 diz. Seja outra pessoa que te elogie, e não a tua boca. Um estranho e não as tuas próprias palavras. Provérbios 27, 2. Não seja você que fica batendo no peito, até porque se você for realmente uma pessoa humilde, você vai olhar para você e vai ver que você é um desgramado. Você não tem muita boa coisa não. Mas espalhe boa fama. Sabe, a gente fica muitas vezes preocupado, né? Vamos fazer poupança para quando o menino, o filho, né, tiver na hora de entrar na faculdade, ele consiga cursar a faculdade. Vamos lá, vamos comprar roupa boa, um computador bom, o celular da criança está ali meio bichado e tal. A criança não vai ter celular, né? Enfim, você quer deixar um legado para o seu filho, para sua filha, para sua família, para que quando a sua vida inteira for apenas uma fotografia, se não estiver mais aqui, o que eles lembrarão de você? Espalhe um legado de boa fama a seu respeito. Só que isso depende das nossas atitudes diárias. Não adianta fazer uma coisa boa hoje, outra no ano que vem. Espalhe boa fama a seu respeito. E não se esqueça de que há um resgatador. O texto continua. Capítulo 3, capítulo 4. Quando nós chegamos ao capítulo 4 de Ruth, nós vemos que aquela viúva já não existe mais, que aquela moabita já não existe mais, que aquela mulher pobre já não existe mais. O que existe é uma mulher que foi amada por um homem que não sabia que ele tinha a autoridade legal de resgatar a Ruth. O texto diz que Boaz era parente, mas não sabia. E na lei que havia lá em Israel, na lei do levirato, um parente mais próximo tinha o direito de se casar com a viúva, dar filhos a ela e dar sequência à família. Boaz não era o da vez. Havia um outro rapaz. Boaz, como homem íntegro, chega no moço e diz, você é o da vez, e aí, quer ou não quer? Acaba não.
E ele diz, estou fora, estou com problema demais. E ele fala, assim aprove a Deus. Ele se casa com Ruth, tem filhos, e se você continuar lendo a Bíblia Sagrada, você verá que da união de Ruth com Boaz, houve toda uma genealogia linda e belíssima da Bíblia. A Ruth viúva, como diz a canção, viúva sem nada, se tornou uma mulher de honra. Por quê? Porque Deus dirige a nossa história. Boaz aqui é a figura de Cristo. Os textos do Antigo Testamento estão, todos os textos do Antigo Testamento, estão apontando para Jesus. Em Gênesis, Jesus é o Criador, em Êxodo, Ele é aquele que liberta. Em Ruth, Jesus é o resgatador. Ele que nos resgatou de um império de trevas e nos trouxe à luz. Você crê nessa palavra? Coloque-se em pé. Quero orar com você. Coloca a sua mão assim, ó, em sinal de recebimento. Agora a outra você faz assim, ó. Faz assim, ó. Diga comigo, Senhor, eu aceito essa palavra. Eu creio nessa palavra. E em o nome de Jesus, não permita que essa palavra que me diz que o Senhor é o meu cuidador, que o Senhor é o que dá a palavra final, que isso saia do meu coração. Não permita que ao chegar na minha casa, as circunstâncias comecem a dizer que elas mandam. Não permita que as notícias ou que os acontecimentos me desanimem, mas me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja, para a tua glória. Amém. Mão no coração, Senhor, te agradeço por essa porção da sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão importante, onde nós vemos que o Senhor continua cuidando. O Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis, o Senhor não precisa, ó Deus, de ajuda. O Senhor age no tempo certo, no momento certo, como bem lhe aprouver, para fazer o melhor para as nossas vidas. Nós cremos nessa palavra, assim como o Senhor cuidou dessa jovem estrangeira, viúva que não tinha nada, o Senhor continua cuidando dos seus filhos, em tempos de pandemia ou sem pandemia. O Senhor, ó Deus, está conosco. Obrigado por esta palavra, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós passamos aqui na tua casa, na tua igreja. Leva-nos, ó Deus, agora, de volta aos nossos lares, debaixo da sua graça. Que essa semana venha a ser uma semana abençoada, que em nome de Jesus, boas notícias venham sobre nós. E se porventura, circunstâncias ruins nos sobreviver, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o equilíbrio e nos faça entender que qualquer que seja a circunstância, se ela ainda não nos tirou daqui, é porque ainda há propósito. E nos teus propósitos nós queremos viver. Abençoe, Senhor, cada visitante, cada jovem, adolescente, cada família aqui presente. Que a tua boa mão e o teu Espírito Santo estejam sobre todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre.